Você sabe a hora de parar de comer? Ou só para quando limpa o prato ou o pacote acaba? Se você respondeu sim para a segunda pergunta, fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre a antagonista da fome, a saciedade. Bom, é impossível a gente falar de sinal de fome e saciedade e não lembrar da historinha do bebê que sabe a hora de começar a comer e a hora de parar de comer. Por que a gente tem que lembrar disso? Porque normalmente é na introdução alimentar que os problemas começam. Porque quando a criança está ali comendo, pai e mãe se preocupa, acha que está comendo pouco e sempre dá aquela forçadinha. Come mais um pouquinho, você comeu pouco, só mais 2 garfadas. Se você não limpar o prato, você não sai da mesa. E aí a gente se pergunta no momento desse, baseado em que um adulto acha que sabe o quanto é suficiente para a criança ou não. O máximo que vai acontecer é o que? A criança nesse momento passa a respeitar apenas o sinal externo e esquece de prestar atenção no sinal interno. E passa a ignorar totalmente esse sinal interno que já nasceu com ela. E aí a gente vai ter esse problema que é não saber parar de comer, não saber a hora de parar de comer, parar só porque o pacote acabou, parar só porque o prato está limpo, parar só porque quem está junto ali parou de comer. Esses comportamentos muito provavelmente se estendem ao longo da vida, né, até o resto da infância, adolescência, vida adulta e se torna um fator de risco para sobrepeso e obesidade. Então, o que a gente precisa fazer é reaprender a escutar esses sinais internos. No caso da saciedade, a gente precisa entender o que é estar confortavelmente saciado, nem empanturrado e nem saciado de menos, que é o que pode acontecer quando você faz uma dieta restritiva ou que não é adequada para você, que isso pode subestimar a sua necessidade de energia, você comer menos e isso te levar a um descontrole mais cedo ou mais tarde, né? Então, para que você exercite a sua escuta dos seus sinais, eu vou te dar 4 passinhos aqui e mais um exercício no final, um bônus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar o sinal de fome. Se você não assistiu o vídeo dos 4 tipos de fome, recomendo fortemente que você assista para que você entenda do que a gente está falando agora. Por quê? Porque a saciedade ela é inversamente proporcional à fome. Se a nossa fome é 0, a nossa saciedade está 10. Se a saciedade está 0, a nossa fome está 10. E aí você precisa entender da fome para você entender o quanto você precisa comer para ficar saciado naquele momento. Outra coisa importante de identificar a fome é que se você vai comer com uma fome muito grande, aquela fome entre 7 e 10, você precisa tomar um certo cuidado. A tendência é que você coma muito rápido e o sinal de saciedade ele é mediado por hormônio. Então você precisa produzir esse hormônio, liberar e ele chegar no sítio de ação dele, né? Que é assim que os hormônios funcionam para que o seu cérebro registre que você já está saciado e não precise mais de comida. Então se você come muito rápido, não dá tempo desse sinal chegar e você acaba ingerindo mais do que você precisava naquele momento. Então é importante que você saiba identificar o seu tipo e a intensidade de fome. A segunda coisa é você comer sem distração. Por quê? Porque por mais que você ache que você consiga fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a ciência já provou que é impossível a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo bem. Você pode até fazer, mas você não vai fazer direito. Então você vai se distrair, aquele sinal de saciedade vai demorar a chegar. Se você estiver ouvindo alguma coisa, assistindo, mexendo no celular, então se concentre na hora da refeição para que você consiga olhar para dentro, que é o que a gente tenta aqui com o comer intuitivo, certo? Terceira coisa para você fazer enquanto você come é fazer pausas. Enquanto você come, vá fazendo pausas e vá se questionando a respeito da sua saciedade. Entenda o quanto de um alimento X te proporciona de saciedade, o quanto que de um alimento Y te proporciona saciedade. Aí você vai entendendo o quanto que é suficiente para você. Então, do mesmo jeito que você classifica a fome, classifique a sua saciedade durante a refeição. Isso vai ajudar muito a você entender o quanto é necessário para você e o quanto não é. E por último, mas não menos importante, você precisa saber que você pode deixar a comida no prato. Eu não estou fazendo apologia ao desperdício, muito pelo contrário. Se você começa a exercitar a sua saciedade, você começa a fazer porções menores e não ser regulado a sua ingestão pelo fator externo, pelo tamanho do prato. Então, conforme você vai exercitando isso, você vai entendendo o quanto é suficiente para você e aí você vai fazer um prato menor e vai evitar desperdício.
E agora eu vou pedir para o nosso querido, amado, absoluto, salve, salve, editor, colocar um exercíciozinho aqui para a gente fazer, para que você faça depois da sua refeição. O que você vai fazer? Eu acho, tá? Só um palpitezinho aqui. Eu acho que você já devia ter um caderno com uma capa bem bonita, escrito Mais Comida Menos Neura em glitter, para que você coloque em prática tudo que você aprende aqui. E aí o que você vai fazer para exercitar a saciedade? Escreve a refeição, o horário, o que você comeu, o quanto você comeu, e aí você vai classificar a sua saciedade em minutos após essa refeição. Então, por exemplo, 30 minutos depois que você comeu, você coloca lá, classifica a sua saciedade, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua saciedade? 60 minutos depois que você comeu, dá uma nota para a sua saciedade. 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. E aí você vai ver o quanto que quanto que aquele alimento, que aquela refeição, que aquela quantidade te proporciona de saciedade. Porque se você pensar assim, em 5 horas e você não sentiu fome ainda depois que você fez uma refeição, 5 horas depois que você fez uma refeição, você ainda não sentiu fome, pode ser um indício de que você deu uma exagerada. Porque a gente fala do comer de 3 em 3 horas. Isso é uma pergunta muito comum também. Ah, a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Não. Isso é uma coisa muito relativa. Tem pessoas que se dão bem comendo com um pouco mais de tempo, mas 3 horas é uma média ali do quanto a nossa glicemia sobe, desce e a gente começa a sentir fome novamente. Por isso que se fala do comer de 3 em 3 horas. Mas isso não é regra, tá? É sempre tudo muito individualizado. Então esse é o conteúdo de hoje, eu espero que tenha ajudado. Comenta aqui o que você achou, não deixa de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo. Um beijo! Quando a gente ficou uma não era isso que eu queria falar agora. Telefone, interfone, porta, descarga da tomada, água, torneira. Que me veio assim? Não devia, mas eu confio em você. Água, torneira.